Bom, meus irmãos, é chegado o momento da nossa palestra de hoje. O nosso palestrante vem de Minas Gerais, a terra do campeão brasileiro de futebol, né? Ele veio comemorar o título do Atlético Mineiro aqui no Rio de Janeiro, fazendo uma palestra no Lar de Frei Luís. Nosso irmão Rossano Sobrinho é educador e terapeuta transpessoal, autor de mais de 20 livros sobre saúde, educação, espiritualidade. Tem realizado palestras e seminários em diversas cidades brasileiras e participa de programas de rádio, TV e na web TV, divulgando o conteúdo de seus livros. É palestrante espírita e coordenador do Grupo de Evangelho da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Espera Feliz, que é a cidade de Minas Gerais, onde o nosso irmão reside. Fundou o Instituto Educacional Rossano Sobrinho, que já realizou mais de 11 mil atendimentos psicoterapêuticos, tendo clientes em todo o Brasil e nos Estados Unidos. Ao nosso irmão Rosano, a sua esposa, que aqui está presente, que veio com ele, o nosso muito obrigado. É um prazer recebê-lo pela primeira vez ao vivo aqui no Lar de Frei Luís. Muito obrigado, o púlpito é seu, fique à vontade. E ele vai falar sobre o livro que ele está lançando pelo selo Frei Luís, Curando a Alma. Esse livro está sendo lançado hoje. E logo após a palestra dele, se ele quiser ficar aqui mais uns 10 minutinhos, pode ficar, mas depois vai para a porta da livraria, onde ele irá autografar a sua obra. Muito obrigado mais uma vez, Rossano. Fique com Deus. Obrigado, boa palestra. Sinta-se em casa. Você está em casa. Queridos irmãos, queridas irmãs, nossos votos de muita paz. Que alegria estar com vocês nesta manhã, visitando essa casa abençoada, recebendo tantos abraços, tantas energias do bem. Me sinto de fato em casa, eu e Cíntia, os amigos que nos acolhem aqui no Rio de Janeiro, queridos irmãos Regina e Sérgio Vilela, uma alegria estar com vocês. A felicidade é o grande desiderato das criaturas humanas. Desde o início da civilização humana, temos buscado o entendimento da vida. O querido apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, dizia que a grande bênção do Espiritismo é a bênção do entendimento. Porque quando começamos a compreender o sentido da vida, por que aqui estamos, o sentido de cada obstáculo, de cada desafio, e para onde vamos, tudo se ameniza. Vamos realizando uma espécie de desidentificação das próprias dores. Então o Espiritismo nos apresenta uma pauta de crescimento consciente. Saímos há muito da anomia, a ausência das leis que regiam a vida. Adentramos um largo período de heteronomia, quando os religiosos, os líderes, os padres, pastores e médiuns de todas as religiões determinavam o caminho. Porém, a doutrina espírita, cumprindo na terra a promessa da vinda do Consolador, conforme está exarado no Evangelho de João, nos capítulos 14 e 16, quando o Mestre nos disse: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, o Consolador, o Paracleto, o Advogado, ele relembrará tudo o que eu disse, dirá novas coisas. O Espiritismo vem e propõe a autonomia. Quando a criatura humana vai compreendendo que a lei divina não está necessariamente em livros sagrados, que todos os livros sagrados, a Bíblia, o Bhagavad Gita, o Alcorão, são tentativas humanas de materializar no plano físico as diretrizes divinas, as diretrizes para a iluminação espiritual. Mas conforme está exarado na questão 621 de O Livro dos Espíritos,
Eles, os imortais, nos falam que a lei de Deus está escrita na própria consciência. Então, o grande objetivo da criatura humana deve ser viajar para dentro, para compreender quais são essas diretrizes, com a ajuda dos benfeitores espirituais, com os esforços de tantos seres que reencarnam na Terra com essa tarefa. O Espiritismo vem trazendo o entendimento, a bênção do entendimento, para que a criatura se liberte, para que a criatura entenda que ela não é um ser da terra tendo algumas pálidas experiências espirituais, mas que somos seres espirituais em trânsito na terra, no plano físico, para arrebanharmos valores. Não os valores perecíveis que, como disse o mestre de Nazaré, o ladrão pode roubar, a traça carcomer, a ferrugem destruir, mas os valores que seguirão conosco rumo à eternidade. Ao longo da historiografia humana, nós observamos os esforços dos seres tentando mostrar o caminho da felicidade. Encontramos na antiga Grécia figuras iluminadas como Sócrates, seu discípulo Platão. Sócrates propondo, conversando com as pessoas, apresentando a sua maiêutica, que significa parto de ideias. O grande filósofo tentava conduzir a criatura à intimidade de si mesma, apresentando-lhe mais perguntas do que respostas. Platão já nos falava do mundo causal, do mundo das ideias, que obviamente se trata do mundo espiritual. Não foi por acaso que o professor Hipólito Leon Denis Rivaio coloca no início de O Evangelho segundo o Espiritismo essas diretrizes de Sócrates e Platão, apresentando-os como precursores do pensamento espírita, porque a verdade está em todo lugar, em toda parte, em todo tempo. Naturalmente, ela vai nos chegando gota a gota, mas vamos encontrar também, junto ao povo hebreu, figuras singulares como o grande legislador Moisés, como tantos outros profetas, mostrando o caminho da fé. Se na Grécia Antiga o caminho para a felicidade era o caminho do pensar, do analisar, com as correntes atomista e idealista, de Leucipo e Demócrito, que dizia que a vida é apenas átomo, vácuo e movimento, dando origem ao pensamento materialista. Os materialistas acreditam que a vida é somente isso. As figuras de Sócrates e Platão nos falava do mundo ideal, do mundo superior, do mundo causal, do mundo psíquico, com a linguagem filosófica da época. E o povo hebreu já sinalizava um outro caminho também possível, o caminho da fé em um Deus criador de todas as coisas. Naturalmente que aquele Deus das antigas escrituras era mais um Deus feito à nossa imagem e semelhança. Um Deus ainda imperfeito, Deus irascível dos exércitos, que mandava passar a fio de espada aqueles que se lhe opunham. Mas o tempo avança, e também no Oriente, figuras singulares, como o grande Siddhartha Gautama, como Lao Tse, Confúcio e Forri, apresentavam caminhos para a intimidade da criatura, por meios da meditação, do silêncio interior, para que a criatura evadisse do burburinho, do tumulto de fora e penetrasse a acústica da própria alma, onde Deus nos fala sem palavras e sem erros. O tempo avança e até que o governador do orbe terrestre, Jesus, decide se corporificar no plano físico. Ele decide encarnar. Conta-se que alguns de seus assessores teriam olhado para o mestre no plano espiritual superior, nos altos planos da vida, e dito: o senhor vai descer lá, no meio daqueles malucos? Isso não vai dar certo, senhor. Mas o mestre teria dito: eu vou. Um provérbio latino nos diz que as palavras movem, mas os exemplos arrastam. Então o Senhor, um dos engenheiros siderais, o Senhor responsável por este orbe, que nos parece, no contexto cósmico universal,
mais uma penitenciária de espíritos adoecidos, ele vem à terra. E através de Maria de Nazaré, ele surge entre nós e vem trazer a diretriz principal para a meta da felicidade, do equilíbrio, da harmonia e da saúde integral. Foi Jesus que pegou o sentimento do amor e colocou no mais alto ponto da pirâmide dos sentimentos. Eu não sei se os senhores sabem, mas o amor era considerado um sentimento menor, porque era um sentimento feminino. Então, no passado, era feminino, era menor. E Jesus vem mostrar que o amor é a nossa verticalidade para os céus, enquanto a maioria das criaturas vivenciam a horizontalidade do ter, do poder, do dominar. Jesus vem mostrar o ápice do amor, a renúncia total. E assim a gente transita do instinto para as sensações, das sensações para as emoções, das emoções formulamos e formatamos os sentimentos, que são as emoções conscientes, e no ápice dos sentimentos, o amor e a renúncia. Então ele vem à terra, surpreende as criaturas que esperavam um homem portador de poder temporal, de poder político. Ele não surge no sinédrio, ele não apenas prega nas sinagogas, mas ele se apresenta como um mestre por excelência. Por sinal, o único título que ele aceitou, mestre. E ele vem apresentar as bem-aventuranças como a síntese do caminho para a saúde, para a plenitude. Em nosso livro, neste trabalho singelo, nós falamos que o sentido profundo de cura é o mesmo sentido de salvação à luz do Evangelho. As pessoas querem ser salvas, e muitos acreditam que, aceitando Jesus labialmente, estão salvos. Nunca o mestre propôs isso. O mestre nunca disse: me aceite que está tudo resolvido. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo o ego ancestral, tome a sua cruz. Então Jesus também não veio carregar ad eternum as nossas cruzes. Ele veio nos ensinar a reconhecermos a nossa cruz e a nos utilizarmos dessa cruz para a nossa ascese, para a nossa ascensão, para a vitória sobre nós mesmos. Como diz André Luiz, o único mal a temer é aquele que ainda há em nós. Então, na medida que a criatura vai tomando consciência das suas imperfeições, das suas dificuldades morais, das suas limitações intelectuais, ela vai se burilando, a pedra bruta vai sendo lapidada, e paulatinamente nós vamos vencendo a couraça do ego e acendendo a luz da consciência. Porque esse é o caminho, a vitória sobre o ego. A dor é o cinzel divino que vai lapidando essa pedra. A dor, dizem os espíritos, é o convite da vida para que aceitemos uma entrevista com Deus. E ninguém foge dessa mestra soberana. A dor, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eu confesso que assim que me tornei espírita, militante, tendo lido a codificação kardeciana antes de vir para o movimento, já há cerca de 20 anos, eu assustei com essa assertiva. A dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos, porque parece que a gente está cultivando dor. Não é isso. É porque sem a irmã dor, sem essa pedagoga severa, nós nos perderíamos nos labirintos da ilusão. Quantas ilusões nós alimentamos? Então o mestre veio trazer a proposta do jugo suave, que é o amor. Mas quando nós não aceitamos o jugo suave, somos periodicamente visitados pela dor. Mas diante da dor há sempre 3 portas. A porta da revolta, por que eu?
Eu não aceito. Não adianta. A porta da passividade, também eu. E ficar ali, sem qualquer ação. Nós propomos, à luz do Evangelho, do ensino paulino, a porta do bom combate. Vamos investigar. Por que eu estou sofrendo essa dor física? Esse problema financeiro? Esse problema relacional? O que eu preciso modificar nas estruturas da minha vida psíquica, emocional, atitudinal, para ser melhor, para ser mais agradável? Porque nós temos que educar a mente, a emoção, as mãos e a boca. Como dizia Chico Xavier, a gente tem que ter interruptor na língua. Na hora que tudo está desalinhado por dentro, desligar a língua seria uma bênção, porque muitas tragédias da nossa vida vêm por essa incapacidade de gerenciamento da palavra. Quantas palavras negativas. Tem pessoa que diz, eu não sei porque tudo está errado. Observe o que você fala. Há um livro que eu gostaria de indicar, que foi um divisor de águas, um dos livros que eu mais gostei, porque eu gosto de uma espiritualidade prática. O que eu posso fazer de real na minha vida com esse conteúdo? Um livro pouco conhecido, talvez, Horizontes da Fala, do espírito miramês, médium João Nunes Maia. Quando eu li essa obra, eu tive vontade de ficar em silêncio o resto da minha vida, porque ela vai colocando para a gente quanta coisa ruim. A própria Bíblia diz que a palavra pode dar a vida e dar a morte. Uma palavra impensada pode destruir uma vida, pode destruir um final de semana. O marido vai à praia com a esposa, num clima quase de lua de mel. Chegando à cidade litorânea, ele vai perguntar, onde fica o hotel? Ela vai dizer, na primeira rua à esquerda. Ele vai dizer, não, é na segunda. Ela, não, eu tenho certeza que é na primeira. É na segunda. Dali a pouco, o marido entra na rua que a esposa indicou, o hotel não fica ali. Pronto. A briga está feita, um agride o outro, ofende o outro. Mataram o clima ameno, agradável e até terapêutico daquele final de semana. Por quê? Ego. O ego nos desarticula. Em vez de ter razão, a gente deveria mais que ser feliz. Tem hora que é muito melhor, como diz uma música popular, às vezes só ganha quem sabe perder. Perca. Perca e seja feliz. Não queira vencer sempre, ter razão sempre. Tudo passa. E o tempo vai corroendo tudo, e somente a verdade brilhará lá na frente, acima de todos os egos. Jesus veio e trouxe essas diretrizes, dizendo-nos, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os mansos, no tempo de tanta belicosidade, de tanta raiva, de tanto ódio, porque eles herdarão a terra. Só ficarão os espíritos que atingirem a mansuetude. Bem-aventurados os pobres de espírito, não são os espíritos pobres, são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os espíritos dizem que a humildade é a chave que abre todas as portas. A humildade é o primeiro degrau da ascensão. Se você tem humildade, você já tem o primeiro degrau da ascensão. E ela vai te tutelar onde você chegar, em forma de um sorriso, de saber ouvir. Até diante de uma ofensa, você segurar o pé, pôr o pé no freio e esperar. Às vezes alguém nos agride porque não está bem. Eu nunca vi alguém muito feliz agredindo ninguém. Então, há muito o que aprender. Mas essa mensagem luminosa do Evangelho do Cristo, durante cerca de 1000 anos, do século V ao século XV, ela ficou sob o domínio da igreja. E quando eu falo da igreja romana, não estou falando daquela igreja. Estou falando de nós mesmos reencarnados naquele tempo. Portanto, não se trata de uma crítica a ninguém. É uma autocrítica.
porque a maioria das lideranças espíritas, médios, diretores, palestrantes, são ex-padres, ex-pastores, ex-freiras, que estamos reencarnados nos esforços diminutos da autoiluminação e da iluminação da coletividade. Então, durante 1000 anos, essa mensagem ficou fechada. E nós não podíamos nem estudar, porque a Bíblia não era de acesso de todos. Até que no século XVI, Lutero, Calvino, Wycliffe romperam e veio a Reforma Protestante, propondo que o Evangelho fosse pregado na língua do povo. Mas antes disso, no século XII e XIII, surge a figura ímpar de São Francisco, que ouviu uma voz que dizia: Francisco, reerga a minha igreja. Ele achou que era para reconstruir a igrejinha de São Damião, mas não era essa a proposta. Reerguer a igreja da mensagem libertadora do Evangelho. Depois veio João Hus, queimado em praça pública, mas quando as labaredas de fogo lhe consumiam, ele disse ao povo: hoje vós assais o pato, porque Hus em tcheco é pato ou ganso, mas dia virá que um cisne de luz sobrevoará as vossas cabeças, e as vossas labaredas não o alcançarão. E no século XIX, reencarna Hus, na figura agora do professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, que adota depois o nome de Allan Kardec. E com todo respeito a Lutero, a Calvino, a Wycliffe, a grande reforma da cristandade, do pensamento cristão na Terra, começa a ser formatada quando o professor Allan Kardec vai visitar alguns fenômenos das mesas girantes. Eram mesas que se elevavam, que giravam, que batiam com os pés. Antes disso, em Hydesville, nos Estados Unidos, alguns movimentos, alguns fenômenos também, na casa de uma família protestante, chamava a atenção da coletividade para a realidade do mundo espiritual. E o professor Allan Kardec vai, como cientista, não como religioso, investigar aquela fenomenologia que sacudia a Europa. Mas era uma fenomenologia curiosa. Os curiosos adoravam. Enquanto tudo está no campo dos efeitos, das formas, da matéria, chama muita atenção. Mas a proposta ia para além da matéria. A proposta objetivava a renovação profunda da criatura humana. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar, adestrar, dominar as suas más inclinações. Então, quando o espiritismo vai sendo organizado, sistematizado, já que ele não é de Allan Kardec, ele foi organizado por Allan Kardec no plano físico, com a ajuda de muitos médiuns, a doutrina vai se erguendo, restaurando a mensagem de Jesus, cumprindo a promessa do Consolador registrada no Evangelho de João, nos capítulos já citados 14 e 16. E o Espiritismo vai chegando às criaturas humanas e nós vamos sendo convidados ao entendimento. Mas qual é o grande entendimento do Espiritismo? Primeiro, Deus. Não é mais o Deus que condena, não é mais o Deus sentado num trono no alto do céu, julgando as nações e punindo. É o Deus inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E hoje, os médicos, os psiquiatras, os cientistas têm reconhecido que na base da nossa saúde integral está a fé. A Associação Médico Espírita de Minas Gerais tem publicado muitos livros e outras associações médicas, mostrando que a fé está na base da nossa saúde, da saúde emocional e, consequentemente, da saúde física. Por quê? Porque a vida física é muito frágil. Um vírus destrói a vida física. Se nós não tivermos fé, vamos nos fragilizar, o nosso sistema imunológico vai se fragilizar, porque as energias deletérias do medo deprimem o sistema nervoso. Essas energias nos desarticulam. Dali a pouco a gente está inseguro, com medo de tudo. Não, jamais. Prudência sim,
cuidado sempre, mas fé acima de tudo. Vamos buscar, vamos conhecer, vamos acreditar que Deus está gerenciando a vida do microcosmo, da estrutura celular, atômica, ao macrocosmo. O que é a doença do ponto de vista espírita, do ponto de vista espiritual? Reflitamos, por exemplo, com algumas sinalizações científicas sobre o câncer. A vida tem um ritmo. A célula funciona num determinado ritmo. O sistema solar também funciona num determinado ritmo. Tudo é rítmico. Alguns estudos mostram que o câncer, o tumor canceroso, é uma célula que perdeu o seu ritmo. E alguns estudos apontam, por exemplo, que a mágoa alimentada durante muito tempo pode desarticular as energias do perispírito, do corpo espiritual, afetando aquela área mais frágil do corpo físico. Segundo os homeopatas, o nosso corpo tem alguma área mais frágil, mais delicada, mais sensível. E se eu alimento negatividade, pessimismo, mágoa, rancor, todas essas energias deletérias, que o Evangelho de Jesus, como o maior tratado psicoterapêutico da humanidade, vem diluir, eu vou adoecendo, porque o meu psiquismo está doente, o meu pensar, o meu sentir, consequentemente o meu falar e o meu agir. Então o Espiritismo vem nos mostrar Deus como Pai de amor e de bondade, propondo-nos amor. Como disse João Evangelista, Deus é amor. E um sábio oriental inverteu, e me parece ainda mais profundo: o amor é Deus. Porque nem sempre onde se fala de Deus há amor, mas onde houver amor, Deus está presente. O benfeitor Emmanuel, pela psicografia abençoada de Chico Xavier, dizia: não importa se quem chega em nome de Deus, é importante saber se quem chega traz algo de Deus para ofertar, se há algo concreto. Eu posso chegar com uma proposta aparentemente religiosa, mas não ter nada em profundidade. Divaldo Franco chega a dizer que prefere um ateu com comportamento ético e moral do que um fanático religioso hipócrita. Certa feita, um médico procurou Chico Xavier, era um cético. O Chico estava começando a ser conhecido. Ele foi até Chico, havia um grupo em derredor do médium, e ele disse: quem aqui é Chico Xavier? Aí alguém apontou para a mesa e falou: dizem que o senhor conversa com os espíritos. Se o senhor tem contato com essa realidade, se isso existe, me prove que Deus existe. E Chico olhou com profunda ternura aquele homem de ciência, sem as luzes da espiritualidade, e disse: ah, doutor, não é necessário. Mas como não? Não é necessário crer em Deus? Não. Os benfeitores espirituais informam de que muito mais importante do que crer em Deus é viver de tal forma que Deus possa crer em nós. Então, uma questão de vivência. Dr. Alírio de Cerqueira Filho diz que é preciso saber para sentir, sentir para viver. O Espírito Verdade propõe espíritas instruí-vos. Conhecimento é uma das asas da evolução. Espíritas, amai-vos, é o desenvolvimento da outra asa. Então, além de conhecer, estudar, assistir palestra, ler as obras, buscar, refletir, é preciso sentir para alcançarmos o terceiro ponto, viver, e acrescentaríamos, conviver. Porque não é fácil conviver. Eu digo que é muito fácil subir a montanha para meditar, para orar, mas é muito difícil descer a montanha para conviver. Quando eu estava começando nas atividades espíritas, eu fui fazer uma palestra numa cidade chamada Muriaé. E eu estava muito animado, achando que a gente já estava conseguindo levar a mensagem com certa coerência, e fiz um seminário numa favela para um público muito simples, e eu rasguei o verbo durante 3 horas, era um mini seminário. Eu achei que o Wilson ia me passar a bola para eu falar até 3 da tarde, mas já falou:
você está começando, meu filho, você só fala até 11. Então eu falei, eu vou falar rápido para falar o máximo. Mas eu fiz uma palestra e no final o tema era Em Busca da Verdade, de Sócrates a Kardec. Preparei aquela palestra redonda, falando de filosofia, de psicologia, e ao final uma senhorinha me procurou e falou assim comigo, meu filho, muito bom o seu estudo, mas eu queria te pedir uma coisa. Na próxima você fala alguma coisa que a gente possa levar para casa para lidar com o marido difícil? E aí, Wilson, eu percebi que eu não tinha falado, doutor Paulo, nada. Tinha sido, Nelson, um negócio, mas aí a partir daquele... E ela ainda falou assim, conte umas historinhas também. Ela me deu uma aula fenomenal, porque a gente guarda com as historinhas o conteúdo. Então, a partir daquele dia, eu falo um pouquinho de história, o povo ri, lá vai a gente tentando levar essa mensagem, que segundo o Chico, é Jesus de novo para o coração do povo. O Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Então, a fé em Deus está na base da nossa saúde, porque com fé a gente não se abala fácil, porque nós somos espíritos imortais, aprendizes da vida. O máximo que pode nos acontecer, uma vez Chico estava um pouco abalado, obrigado, meu querido, e aí Emmanuel falou assim, ô Chico, você está com medo? Ele falou, estou, porque eu estou enfrentando os problemas. Emmanuel falou assim, fique muito tranquilo, porque o máximo que pode te acontecer é você desencarnar. Então a gente é espírito, né? Nós temos que viver com serenidade. Claro, disse Jesus, buscando a pureza das pombas, mas também a prudência das serpentes, para que a gente tenha o equilíbrio e a centralidade fora do emocionalismo para viver. Nessa proposta terapêutica de saúde, o Espiritismo nos fala disso, da imortalidade da alma. Somos espíritos. Isso muda a nossa visão paradigmática. A gente entra numa cadeia pública com essa visão. Somos espíritos. Todos irmãos, cada um no seu aprendizado. Dentro de um hospital, somos espíritos. Todos aqui estamos aprendendo. Meu Deus, que triste. É triste, mas nós somos os arquitetos, os artífices de nós mesmos. O que a gente está passando hoje foi arquitetado ontem. O que a gente vai viver amanhã está sendo arquitetado agora. E Chico ainda dizia uma frase que todo mundo conhece, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Mas eu já fui tão enjoado, eu já perturbei tanta gente. Mude, comece hoje, saia desse processo crônico de enjoamento, né? Alguns aposentados, por exemplo, a esposa não aguenta em casa, manda para o lar de Frei Luiz para ajudar, para abrir porta, fechar porta, manda, ó, lá, já leva o crachá com autorização do Wilson, lá de Frei Luiz, você está inscrito na colônia direto para o céu. Céu, minha irmã, é Centro Espírita Umbral, é a sigla. Então você vai trabalhar, porque o trabalho vai burilando, você vai se modificando. Mas eu não sinto esse amor caritativo. Ninguém sente. Todo mundo está aprendendo. Não é sentir, a gente fala assim, o passarinho não canta porque ele é feliz, não. O passarinho é feliz porque ele canta. Então não é sentir o reino dos céus para fazer o bem, é fazer o bem para sentir o reino dos céus, que não é lugar geográfico. Lucas 17, capítulo 17, versículos 20 e 21. Quando virá o reino de Deus? Resposta de Jesus: o reino de Deus não virá em forma visível. Ninguém dirá ir aqui, ali ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. É um estado de alma. A companheira Regina, que está nos recebendo, falou: Rosana, nós vamos te levar aqui e ali. Eu falei assim: Regina, eu fico bem nesse banco aqui, se você me deixar meditando até o dia da palestra, está tudo bom. Só de chegar aqui e ver tanta gente boa, por sinal, a editora Frei Luiz,
Todo mundo nos atendeu. Eu pensei que fosse até a reencarnação de Madre Teresa de Calcutá, de Chico Xavier. Um povo assim, eu falei com a minha esposa, reencarnaram todos lá no lar de Frei Luiz. Então nós não vamos levar nada, eu vou buscar um pouco dessa amorosidade do Roberto, do Wilson, da Liana, de uma galera aí da pesada. Bem, a reencarnação, dentro desse paradigma terapêutico espírita, que bênção! Que lei é capaz de sintetizar justiça e caridade? Porque as religiões literalistas, que pegam a Bíblia ao pé da letra, dizem que a misericórdia de Deus se estende da terra ao céu. Não é assim que fala? A misericórdia de Deus se estende. Mas acreditam no inferno eterno. Meus queridos, se existe inferno eterno, para o mundo que nós vamos descer agora. Alguém manda um filho, por pior que seja, para uma condenação eterna? Há de eterno lá, no lago de fogo, com um capetão lá, com um garfo lá. Ninguém acredita nisso. Claro que isso é metafórico, simbólico, carece de uma exegese. Por sinal, o Papa João Paulo II disse, antes de desencarnar, céu e inferno não são espaços geográficos, são estados de consciência. Mas o Espiritismo fala isso há 160 anos. Ninguém tem que fazer nada para ir para o céu, cada um tem que ser céu. Seja céu. Você vem para o centro, convida o marido, ele não vem. Eu não mexo com essas coisas. Tem gente que fala assim. Aí você vem, assiste a palestra mediana do companheiro, com muito silêncio, compaixão e respeito, e volta para casa e cutuca o companheiro. Você tinha que ter ido. Era para você, peste. Ele vai olhar e vai falar assim, se ela vai e volta assim, eu não vou lá nunca. Então chega em casa daqui a pouco, volitando, entre assim, né? Michele Bint na passarela, volitando, e deu um passe no coronário. Oi, querido. Ele vai sentir as energias. Não acreditem que é de vocês, não. É dos benfeitores. Você vai levar na palma da mão e faz assim uma carícia no coronário. Ele será banhado por alguma energia, porque tudo é energia. Leve um pouco de alegria, de leveza. Ele vai olhar e falar assim, mas não é que esse negócio está fazendo bem ela? E um dia ele vem. E se não vier pelo amor, virá pela dor. Então o Espiritismo veio restaurar essa proposta, falar da mediunidade, que não estamos sozinhos. Todos estamos em sintonia com o bem. Todos podem fazer um pouquinho. Dizia Madre Teresa de Calcutá que o importante não é fazer grandes coisas, grandes obras. O importante é fazer as pequeninas de forma grandiosa. Não escreveu lá em Coríntios 13, o apóstolo dos gentios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Ainda que eu doasse tudo, se não tivesse amor, sentimento, de nada me adiantará. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não houver sentimento. Então não é o tamanho da obra, é o sentimento presente no copo d'água que você oferece. Todo mundo pode fazer algo, por mais humilde que seja. Ninguém é tão pobre que nada possa ofertar, nem rico que de nada necessite. Era final do século XIX, quando um lavrador ouviu gritos que vinham do pântano. Ele correu até lá, era uma criança que afogava no tremedal. Ele retirou a criança, levou para a intimidade de sua cabana modesta, limpou-a, deu-lhe um caldo quente, e ela saiu correndo. Num determinado ponto da Europa, no dia seguinte, um Rolls Royce parou à porta humilde do lavrador. Desceu um lord inglês e disse, foi o senhor que salvou meu filho? Ele disse, excelência, era o menino que ontem estava por aqui? Sim. Pois é meu filho. Eu vim trazer algumas moedas de ouro,
porque o Senhor salvou a minha preciosidade. Ele diz: excelência, não mate com o seu dinheiro o pouco de amor que eu posso oferecer ao mundo, porque eu estou acostumado a salvar bichos que caem no pântano. E pela primeira vez eu tive a honrosa missão de tirar uma criatura humana, o seu filho. Mas essas terras aqui são suas? Ah, quem sou eu, excelência? Aqui trabalharam os meus avós, os meus pais, eu trabalho. Pois serão suas. Excelência, não faça isso. Mas, meu amigo, você salvou o meu filho. Dali a pouco uma criança saiu da choupana do lavrador, abraçou pela cintura e o Lorde disse: é seu filho? Ele disse: sim, excelência. Ele estuda. Ah, não, a escola aqui, final do século XIX, não temos escola. Você permitirá eu levar o seu filho para estudar com o meu filho. Nisso o garoto saiu do automóvel luxuoso, os dois começaram a brincar, e os dois pais foram conversando, e o Lorde convenceu aquele lavrador de levar o filho para estudar na maior escola da Inglaterra. Anuíram, concordaram, o menino viria nas férias, e o tempo passou. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, um homem muito importante estava à beira da morte. Ninguém sabia mais o que fazer, a família aflita, até que alguém chegou e disse: descobriram um medicamento que pode salvá-lo. Se a família autorizar, vamos aplicar. A medicação foi aplicada, o homem dentro de 2 semanas estava radicalmente curado. A medicação, a penicilina. O seu elaborador, Dr. Alexander Fleming. O homem que estava doente, Sir Winston Churchill, ex-primeiro-ministro britânico que salvou o mundo do hitlerismo. Winston Churchill era a criança que se afogava no tremedal. Alexander Fleming, o filho do lavrador, que o pai de Winston Churchill, por gratidão, levou para estudar na Inglaterra. O amor é Deus. O amor age de todas as formas, na acústica das almas, movimentando forças, curando vidas, silenciando, harmonizando as criaturas. Todos podemos fazer um pouquinho. Como fazer? Vá descobrindo ao fazer. Porque o amor, todo mundo sabe que tem que fazer, dizem os espíritos. O problema é como. Aí que reside o segredo. Como amar? Porque amar todo mundo sabe. Mas amar às vezes é gritar, às vezes é silenciar, às vezes é ouvir, às vezes é agir, às vezes é esperar. Busquemos a oração para equilibrarmos a mente, a meditação. 15 minutos por dia, sente no lugar calmamente. Observe a sua respiração, sinta o seu corpo e os pensamentos que transitam. Porque na medida que a gente vai se percebendo espírito, nós vamos percebendo que nós não somos os nossos pensamentos, que nós não somos as nossas emoções. Nós temos pensamentos e emoções, mas somos a consciência que deve reger pensamentos e emoções. E muitas vezes nós sofremos porque reagimos intempestivamente, porque estamos dominados pelas emoções. Em Salvador, há pouco tempo, um casal de moto passou por uma senhora que estava ao volante e arrancou o retrovisor do veículo. A senhora enlouqueceu de tal forma que começou uma perseguição. O casal jovem entrou numa rua, sem saída. A senhora com o veículo foi e passou por cima do casal. E ao ser presa, era uma médica, dominada pelas emoções. Vamos começando a observar as emoções, os pensamentos que vêm, a meditação ajuda isso. Eu falo o seguinte: há 2000 anos Jesus se afastava do burburinho das pessoas para meditar. Ele ficou 40 dias no deserto, antes do seu ministério luminoso. Ele, e nós, comedores de arroz com feijão, que vivemos mergulhados em um mundo de informação, de aceleração, o tempo todo no celular, né? Vamos aquietar, buscar serenidade,
essas ferramentas. O nosso livro apresenta várias ferramentas para a gente se harmonizar, curar a alma para curar o planeta. E se bater um sentimento de receio, de insegurança, recordemo-nos com Amélia Rodrigues: Senhor, eu reconheço a minha pequenez, mas por isso desta vez eu venho rogar-te misericórdia. Eu gostaria de ser uma galáxia de estrelas para iluminar a Terra inteira, mas se eu não conseguir, permita-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a terra e a amargura de quem anda na escuridão. Eu queria, Senhor, ser uma chuva generosa, caindo sobre a terra porosa, fazendo reverdecer o chão, mas se eu não lograr, deixa eu ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de quem anda na exasperação. Queria tanto ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar as paisagens da terra, mas se eu não possuir os recursos que esse desejo encerra, deixa eu ser uma rosa solitária, na frincha da rocha, embelezando as paisagens da natureza. Eu queria, Senhor, ser um trigal maduro para repletar de pão a mesa da humanidade inteira. Mas se não der, deixa eu ser um grão que, caindo ao chão, me multiplique num milhão e enriqueça a humanidade com a bênção do pão. Queria ser uma montanha altaneira, de onde se pudesse avistar a terra inteira, mas se não der, permita-me ser uma pedra, pavimentando o caminho por onde passa o herói na busca do seu destino, da sua saúde, da sua cura, da sua autoiluminação. Eu queria, Senhor, ser uma escada que conduzisse o artista, o esteta ao seu ideal, mas se não der, deixa eu ser pelo menos o primeiro degrau. Queria ser cantor, declamador, compositor, para cantar a tua mensagem de luz, mas se não der, Jesus, permita-me ser uma árvore, com a estrada sob sua sombra, ou então estar ali de mansinho, esperando passar um coração pelo meu caminho, e quando ele se for e olhar para mim e dizer: quem és tu? Eu lhe possa dizer: sou teu irmão, dá-me tua mão, sou teu amigo, eu irei contigo, e lado a lado eu possa declamar: Senhor, muito obrigado porque eu nasci, muito obrigado porque creio em ti, muito obrigado por estar aqui nesta casa de Frei Luís, nesse educandário de almas, de vidas, nessa oportunidade de evoluir, pelo amor, o carinho de todos. Muito obrigado, meus irmãos.